Terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Deus possa te abençoar nesse dia, mais um dia de trabalho, um dia de estudo. Enquanto não todo esse transtorno não termina, estamos aqui. Vontade é de estar aí, de estarmos juntos ali na sala de aula, para termos esse contato, mas por enquanto essa seria a ideia. Bom, o que nós vamos ver essa semana? Nós vamos analisar a lista que a Secretaria do Estado mandou para nós, que é o projeto do Goiás Bem no Enem. Então nós vamos ver algumas questões, hoje nós vamos ver 3. O que eu preciso fazer aqui com vocês hoje? Eu vou necessariamente dar algumas dicas de como você precisa fazer essas questões. Revisando alguns conceitos, né? Reforçando outros que de repente ficaram perdidos aí no meio do caminho, você estava conversando, mas que bom que estamos tendo essa possibilidade de revisar, correto? Essa daqui é a primeira questão que vocês vão ver, está anexo as 10 questões do Goiás Bem no Enem, para Física, certo? Se você já quiser fazer todas as 10, fique à vontade. Tá ok? Eu vou dar a dica de 3. E aí semana que vem a gente continua com essa brincadeira. Essa é uma questão do CEDERJ, né? Diz assim: a figura mostra duas partículas A e B, dá para ver ali na figura, de massas respectivamente iguais a MA e MB, e cargas elétricas QA e QB, tudo respectivamente. Considere que elas estão sujeitas exclusivamente às forças eletrostáticas mútuas devido às suas cargas e que as setas na figura representam suas respectivas acelerações vetoriais. Então tá ali. Essa setinha não é a força elétrica, tá? Essas setinhas são as acelerações. Comparando as cargas e as massas das partículas, conclui-se que... Bom, o que a gente precisa relembrar aqui? Alguns conceitos interessantes. O primeiro deles é quando nós temos a interação entre partículas, entre cargas. Então, quando nós temos uma carga positiva e outra negativa, ou seja, cargas de sinais contrários, nós vamos ver que elas se atraem, certo? Elas se atraem. Cargas de sinais contrários vão se atrair. E, logicamente, seguindo a sequência dessa ideia, se eu tiver duas cargas positivas, e deixa eu colocar aqui embaixo, né, também as duas cargas negativas, ou seja, cargas de sinais iguais, a ideia é que elas vão se repelir, correto? Então está aqui, duas cargas positivas se repeliram e duas cargas negativas se repeliram, correto? Então dá para perceber que na primeira figura, como as cargas estão se atraindo, a carga positiva ela vai andar para que lado? Para a esquerda ou para a direita? Dá para perceber que ela vai andar para a direita, certo? Esse vai ser o movimento dela, para a direita. Enquanto que a carga negativa, já que a força está para a esquerda, ela vai se movimentar para a esquerda. Da mesma forma, segue de forma análoga, né, essa figura do meio aqui. Nós temos essa carga positiva. Como elas estão se repelindo, essa carga positiva ela vai se deslocar para a esquerda, enquanto essa outra carga positiva vai se deslocar para a direita. E de forma análoga embaixo. Isso é questão de força, tudo bem? Então, essa seria a interação de cargas mediante as cargas que elas têm. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que, já que nós vimos força ela está intimamente ligada com a massa vezes a aceleração, correto? Força que a gente vai perceber, no nosso caso aqui a força é elétrica, certo? E a aceleração, vê que a força ela vai ser produzida, ou ela vai produzir, na verdade, uma aceleração, correto? Que isso está ligado à massa. E o exercício fala sobre massa e fala sobre aceleração. Ele pede uma análise sobre a aceleração, correto? Outra informação também interessante é a questão de vetores. Porque se eu tenho, por exemplo, um corpo
com uma força, vou analisar simplesmente um vetor, tá? Mas isso serve inclusive para a questão de aceleração, que é o que a questão está analisando aí. Ó, eu tenho duas forças sendo aplicadas em corpos diferentes, F1 e F2. E eu pergunto, qual dessas duas forças é maior? Né? Dá para perceber que a força F1 é maior, correto? Então, o tamanho do vetor é interessante. Dá para perceber na figura que a setinha que sai do A é menor que a setinha do B. Analise essa ideia, correto? Fechando aqui a ideia da questão, ó, para cada força vai ter uma aceleração relativa, uma aceleração intimamente ligada, certo? Então, tente brigar aí com essa questão, com essas dicas aí. Na letra B, na segunda questão aqui da Unespar, diz assim, considere uma carga elétrica de carga Q mais 12 vezes 10 a menos 6 coulomb, ou 12 microcoulomb, tá? Essa seria a ideia. Qual a intensidade do campo elétrico E que ela produz sobre uma carga de prova localizada a 0,3 metros de distância? Ele deu o valor de K, 9 vezes 10 a menos 6. Olha, não é a constante do vácuo, porque a constante do vácuo é 9 vezes 10 a nona. É um número muito grande. Esse é 9 vezes 10 a menos 6, é um número muito pequeno. Muito bem. O que nós precisamos lembrar aqui? Que toda vez que eu tiver uma carga, essa aqui é uma carga Q, certo? Bom, aqui, indiferente do que eu tiver, essa carga aqui ela vai produzir um campo elétrico nas imediações dela, né? Nas imediações. Nós vamos ver isso direitinho na terceira questão, na próxima, né? Mas, no nosso caso, se ela for uma carga positiva, vai ser um campo de afastamento. E se ela for negativa, uma de aproximação. Mas tudo bem. O que nós precisamos saber? Que essa interação com esse ponto P, se eu colocar uma carga de prova ali, eu tenho uma relação, que seria essa aqui, olha, o campo elétrico vai ser o valor de K, o valor de Q, que é a carga que está gerando esse campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado. Vou simular aqui um exercício, certo? Não vou resolver o nosso, tá? Mas imaginem uma carga, que essa carga de prova ela seja de 2 microcoulomb, certo? O que é microcoulomb? É 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, correto? Muito bem. Vou usar o meu valor de K, o que nós conhecemos, né? 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado sobre coulomb quadrado. Uma distância de 0,1 metro. Muito bem? Então tá ok. Deixa eu aproveitar aqui o nosso espaço. Passar a nossa fórmula para cá para cima. E resolver. Bom, para eu resolver esse daqui, calcular o campo, vamos trocar o valor de K, 9 vezes 10 a nona, no meu caso aqui, tá? A questão é outro valor. O valor de Q seria 2 microcoulomb. Então tá aqui 2 microcoulomb dividido pela distância ao quadrado, que no caso vai ser 0,1 ao quadrado. Então aqui vamos chegar a um valor interessante. O que eu preciso fazer aqui? Entender. Eu posso operar esses dois valores que não têm ligação nenhuma com a base 10. Então 2 vezes 9, 18. E o que tem a base 10? Olha, 10 a nona e 10 a menos 6. Então 9 menos 6 vai dar 3, certo? Fiz a operação dos expoentes. E embaixo 0,1 ao quadrado vai dar 0,01. Muito bem. Bom, se você for fazer a divisão de 18 com 0,01, você vai descobrir 1.800
vezes 10 à terceira. Para que isso termine bem, eu vou passar para a notação científica. Depois do 1800 eu tenho uma vírgula. E esse número da frente tem que ficar entre 1 e 10. Então eu vou recuar 3 casas da vírgula. 1, 2, 3. Para ficar 1,8. Esse número da frente precisa estar entre 1 e 10. Se eu recuei 3 casas, o expoente 3 tem que aumentar 3 também. Então ficou 6. Então aqui a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb. Fechamos a ideia aqui. Correto? Por fim, a da PUC, Rio Grande do Sul, instrução. Para responder a questão, considere a figura abaixo que representa as linhas de força do campo elétrico gerado por duas cargas pontuais, QA e QB. O que nós precisamos lembrar? Se eu tenho uma carga positiva, o meu campo ele é de... Deixa eu fazer esse campo vermelhinho, fica melhor. Meu campo é de afastamento. Ou seja, o campo ele sai, se for pensar numa direção, ele sai da carga positiva, porque é um campo de afastamento. Se eu vejo um campo afastando, eu reconheço que essa carga ela é positiva. Agora, se eu tiver essa minha carga negativa, vamos, Thiago. Se a carga for negativa, como é o que o campo se comporta? O campo agora já é de aproximação, certo? Então lá na questão você está vendo a interação entre duas cargas. Como será que elas são? Qual é o sinal que essas cargas têm? Correto? Então você vai analisar, tentar reconhecer quem é positivo, quem é negativo. E outra questão, se eu tenho uma carga, vou colocar duas situações aqui. Não sei quais são os valores dessas cargas, mas se eu tenho, por exemplo, uma representada assim, não fui muito feliz de colocar as duas próximas. Então deixa eu analisar, está aqui. Eu tenho essa carga, que dá para perceber que ela é positiva, né? Porque está com um campo de afastamento, certo? Eu tenho só 4 linhas de força. Então, se eu comparar com uma outra carga que tem mais linhas de força, significa que essa carga com mais linhas de força, ela é maior. Quanto maior a carga, mais linhas de força eu tenho. Certo? Então, essa seria a ideia. Quanto mais linhas de força, significa que aquela carga é maior. Ela está gerando um campo maior. Tá? Então, a questão tem uma brincadeira de fazer uma soma aí, então você vai ter que tentar identificar qual desses valores é positivo, negativo, quanto vai dar essa soma, né? E reconhecer se é positivo, se é negativo, assim por diante. Tá ok? Espero que você se divirta. Qualquer problema, estamos à disposição de vocês. Até!